Certa vez, o Senhor Jesus estava com muita sede, se aproximava ao meio-dia, e ele se aproximou do poço, conhecido como Poço de Jacó, e havia ali uma mulher samaritana. E Jesus lhe pediu um pouco de água. E ela disse: sendo tu judeu, eu samaritana, tu me pedes água? Jesus disse: mulher, resumindo, não é? Mulher, se tu soubesse que te pedes, me pediria a água da vida e eu te daria. Amigo, amiga, presta bastante atenção. Nesse domingo você vai receber a água da vida. É isso mesmo. A água que vai saciar a sua sede, mas não a sede da sua garganta, mas a sede de sua alma. Por isso eu peço a você que traga uma garrafinha de água como esta, e nós vamos colocar dentro desta garrafa com água uma gota de água. E quando você beber, os seus familiares beberem, eles serão saciados da sede de sua alma. Nesse domingo, pelas 9h30 da manhã. Vamos acompanhar testemunhos e daqui a pouco eu volto falando mais sobre o centro de ajuda ou a morada do centro de ajuda, tá certo? Vamos acompanhar e eu volto já. Seu nome? Cristina. E o seu? Patrícia. O que você fez pela Patrícia ao pé da cruz? Lutou pela Patrícia? Pastor, eu lutei pela Patrícia muito. Porque assim, eu vinha de uma situação de divórcio e a Patrícia abandonou a avó, o irmão e a mãe. Quis seguir com a outra pessoa, que não era o pai. Qual era o problema que ela tinha, além dessa questão? Como que ela era? Espiritualmente? Ou qual era o problema que tinha? Nós tínhamos brigas muito, porque os nossos feitios são muito idênticos, e então nós estávamos permanente a discutir. Pronto, discutíamos imenso. E a ideia dela era contrária à minha. Depois, pronto, havia certas coisas que eu não concordava com ela. Eu já me estava a querer calar, mas pronto, havia sempre ali uma confusão. Estávamos uns momentos bem, outros momentos cheios de brigas. Quero falar um pouquinho, como que era o relacionamento? Era complicado, pastor. Havia sempre brigas em casa e foi por essa decisão que então eu escolhi então sair de casa, deixar a minha família de origem e ir viver então com o meu padrasto, que foi fruto dessa separação, não é? A minha vida, para além disso tudo, eu comecei a envolver-me com más amizades, né? Com álcool, droga, com bebidas, e foi aí que então a minha vida foi sempre piorando. Na universidade que eu frequentava, eram só essas as amizades que eu tinha, era só saídas para a noite. Quando não havia festas, eu criava as festas, porque era mesmo um vazio muito grande que eu tinha dentro de mim, que originava isso. Então eu tentava preencher com tudo aquilo que surgisse, eu aproveitava. E houve uma das alturas em que eu lhe dei, quando eu lhe dou a água, o último dia que ela não queria mesmo beber e que depois, Patrícia, tens os lábios tão secos, bebe lá um bocadinho, e ela bebeu a água. A partir daí foi uma discussão tão grande no carro, tão grande, que a gente ficou para aí uns 15 dias sem se falar. Você fez voto por ela ao pé da cruz? Sim, fiz. Fiz voto e nada aconteceu, pastor. Ela não veio e tinha razões para não vir. E Deus não proporcionou isso com toda a justiça, né? Deus é justo e faz as coisas certas. Só que eu na altura não percebia. Porque assim, ela não voltou, porque se ela voltasse, as brigas iam continuar. Eu cá dentro não estava nada. Eu não estava forte, eu não me fortaleci a mim primeiro para depois ir buscar a Patrícia. Não, eu só lutava por ela. Eu cá dentro não estava forte. Você queria salvá-la, mas não estava salva. Exatamente. Quando eu fiquei forte e salva, a Patrícia veio. Só que eu não acreditava em Deus, eu achava que se Deus existisse, minha vida não poderia ser assim tão má como era, porque eu cheguei a ter pensamentos de suicídio e tudo. Então Deus para mim não existia. E eu sem saber orar, eu tinha uma garrafa de água comigo, que eles já me tinham dado, eu já tinha aceito aquela água, e eu falei, olha Deus, eu nem sei se me estás a ouvir ou não, se tu existes ou não, eu não sei nem orar, eu não me ajoelhei nem nada, eu falei assim, até com um certo tom arrogante para Deus, eu falei, se existes então vais ter de fazer alguma coisa.
E foi aí então que eu e o meu padrasto discutimos. Nós nunca tínhamos discutido assim tão acesamente, não é? Foi uma discussão feia e eu vi que isso só podia ser uma resposta de Deus à minha oração que eu tinha feito. Foi aí então que eu falei com a minha mãe, fui no primeiro domingo à igreja, entrei no carro antes de chegar na igreja já a chorar, não sabia porquê, passei a reunião toda a chorar, saí da igreja e falei com a minha mãe, pedi e voltei para casa. Quando voltei para casa, comecei então a participar sempre dos domingos, comecei a ir à reunião da libertação, à sexta-feira, e foi aí que eu me comecei a libertar. Foi impossível eu não ver o poder de Deus nessa minha primeira oração. E a partir daí eu nunca mais poderia virar as costas. Está liberto? Com certeza. E aquela vida que você tinha? Abandonei tudo, pastor. A primeira decisão que eu tomei foi deixar as amizades erradas, foi libertar-me de todo e qualquer vício, porque se eu continuasse com essas amizades, eu não ia conseguir ter a amizade de Deus, que era a principal. Uma nova mulher? Com certeza. Você recebeu o Espírito Santo? Sim, pastor. O que você faz hoje na igreja? Hoje estou a servir a Deus como obreira, estou como responsável do grupo jovem na minha igreja, auxilio na escolinha como tia, trabalho na evangelização para ganhar almas para Deus. Feliz? Com certeza. Está aqui, ó. Pela fé da mãe, porque ela usou o quê? Ela foi ao pé da cruz, ela lutou por ela, deu um bom testemunho, plantou a semente da fé, que é o voto com Deus. Está aqui, ó. Ela já estava no caminho do vício, das más companhias. Ela poderia estar como de repente está o seu filho, sua filha. Mas Deus transformou, porque não há problema que Deus não resolva. E o que Deus fez na vida da Cristina? E Patrícia. vai fazer na sua vida e na sua família. Que Deus abençoe ainda mais. Obrigado. Quais eram os problemas que a senhora trouxe quando aqui chegou? Pois os problemas era a minha filha, que era diabética, a mais velha. Depois a outra tinha problemas espirituais, que ouvia vozes, tinha medo de muitas coisas, queria morrer. Era muito perturbada mesmo muito. Também era muito nervosa, andava sempre em depressões, por causa dos problemas das minhas filhas e do meu marido, que era muito ciumento e causava muitos problemas, muitas injustiças. Então, daí os meus problemas. Como é que era a sua depressão? Os sintomas da depressão? A depressão era, puxava-me o cabelo, atirava-me para o chão, chorava, isolava-me. Pronto, era assim, era muito complicado. Era muito triste. Pronto, vivia aquele problema todo e era muito cismática, muito mesmo. Era? Muito Chegou a ser negativa. acompanhada pelo médico? Mas ele deu-me comprimidos, mas eu deixei de tomar porque não fazia nada, ou então punham-me sem ação e eu deixei de... Ao invés de melhorar, ainda piorava não mais a fizeram situação, né? Nada, não resolvi A senhora era muito negativa? Muito mesmo, muito. Via tudo pelo lado negativo. E a senhora também tinha problemas de saúde, além da depressão? Muitos problemas na coluna, nas pernas, na cabeça. Na coluna eu tinha que ser operada, mas não quis, porque os médicos diziam que eu poderia ficar numa cadeira de rodas. Mas então, o que sentia? Eram umas dores horríveis, porque eu estive acamada quase um mês e não mexia sequer. Eram umas dores horríveis e nada, nem cortisona, nada me tiravam as dores. Era horrível. E para ir à casa de banho eu ia de racho, como os bichinhos. E o meu marido é que me levava a comida à cama. Era horrível, umas dores insuportáveis. Eu vomitava sem ter o que vomitar. Era umas dores insuportáveis. Péssimo, né? Cheguei muito mal mesmo. As reuniões de domingo a senhora participou? Participei sempre, nunca faltava. Nem falto, nem nunca faltei, sim. Quem é a dona Albina hoje? Como é que está a sua vida? Hoje é uma Albina otimista, Sim. com a certeza da vitória, nada me faz chorar, nada me tira o sono. Aquele espírito negativo acabou? Nada mesmo. E a depressão? A depressão também Só acabou. puxava os cabelos? Puxava mesmo, os meus cabelos. Chorava muito? Chorava muito mesmo. Muito Hoje não? mesmo. Hoje não choro. Muito difícil, só na presença de Deus, com a alegria da presença de Deus, mais nada. E a filha? As dores na coluna? Estou a passar. As dores de cabeça? Também. A filha que tinha diabetes? Não, está curada. Curada? Curada. E a outra que tinha problemas Outra espirituais? Está liberta. Não tem problema mais com as Não, filhas? É uma mulher de Deus. A depressão sumiu. Sumiu tudo. Então aqui na Igreja Universal você pode dizer que você resolveu todos os problemas que você trouxe. Mas todos eles. O programa França em Direto tem por objetivo apresentar para você a solução para os seus problemas. É muito simples. É só você deixar o orgulho de lado. É você deixar o preconceito de lado. Talvez essa palavra, ela fira você.
mas essa palavra é muito simples, preconceito, ou seja, você tira um conceito, você tira a conclusão precipitada sobre uma pessoa ou sobre algo, ou no caso uma instituição, por causa do que os outros falam. E aí você se torna uma pessoa preconceituosa, ou seja, sem conhecer, você tira suas próprias conclusões. É importante que você conheça o centro de ajuda e ali haverá um homem de Deus que lhe ajudará naquilo em que você precisar. No caso, aqui em França, propriamente dito em Paris, nós estamos com a nossa sede nacional do 254 Rue de Fambourg, Saint-Martin, 75010, Paris. Para mais informações, você pode ligar para o 0153 35 8511. No nosso caso, nós estamos no 139, na Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, entre o Stade de France e a Porta de La Chapelle. Nessa concentração de fé e milagres, neste domingo, pelas 9h30 da manhã. Antes de eu chegar à Igreja Universal, era uma vida muito atormentada, ou seja, em todos os sentidos e aspectos. Isto porquê? Porque tinha dificuldades financeiras, tenho 3 filhos, não é? E, consequentemente, isso na vida sentimental também não corre muito bem, porque se há falta de dinheiro, começa a haver falta de tudo, não é? Então corria muito mal, porque cheguei com muitas dívidas e não vivíamos bem mesmo. Antes de chegar à Igreja Universal eu era uma pessoa triste, vazia, tinha problemas espirituais, eu tinha pensamentos de suicídio, tinha insónias, sofria de depressão, por isso é que eu não me dava bem com o meu marido, porque realmente todos esses problemas vieram a afetar também, não é? E isso veio-me a angustiar desde criança, porque o meu sofrimento vem desde criança, porque meus pais se separaram e então isso para mim me afetou muito. A minha esposa tinha alturas que nós, quando nos zangávamos, ela ficava com mágoa, com rancor, chegávamos a estar um mês ou mais sem nos falarmos, não por mim até, porque eu até era pessoa que eu sou pessoa normalmente que antes e agora ainda muito mais, passava-me rápido, não consigo guardar mágoa nem rancor, mas tinha que ser eu sempre a meter-me com ela para que ela voltasse, mas era uma vida difícil mesmo. Chorava muito, tinha muita angústia, não tinha vontade para fazer nada, chorava muito e era horrível, não tinha paz, não tinha nada, não tinha vontade de viver. Conheci a Igreja Universal através de uma empresa que trabalhava na altura e o meu chefe já era da Igreja Universal. Então fez-me o convite. Então cheguei à Igreja Universal mesmo no fundo do poço, aí fiz as minhas correntes, libertei-me e estou com uma vida abençoada. Eu senti que ali era o meu caminho, que ali tudo se ia resolver, aquilo que eu andava à procura, era ali que eu ia resolver. Mudou tudo, completamente tudo. Mudou as dívidas que eu tinha, é lógico, levou o seu tempo, porque as coisas não caem do céu, como se costuma dizer. Levou o seu tempo, a minha vida financeira começou a evoluir, comecei a conquistar, comecei a ganhar muito mais do que ganhava naquela altura, porque comecei a fazer os meus votos. Hoje temos paz, temos alegria, somos unidos e está uma bênção. Começámos-nos a dar bem com os meus filhos, foi totalmente diferente porque não deixei de lhe bater, era à base da palavra, era à base do respeito e começou as coisas a evoluir e a nossa vida começou a ser transformada. O Espírito Santo para mim representa absolutamente tudo. Porquê? Porque não sei viver sem Deus, não sei viver sem o Espírito Santo. Ao domingo eu participo porque realmente eu tenho que participar mesmo, porque é a paz, a força, nós somos mais determinados, tudo isso faz muita falta ao domingo, sim. A importância de participar aos domingos é a renovação, o carregamento, vamos lá assim, das baterias para levarmos uma semana com paz, com tranquilidade e com fé. Eu era uma pessoa com alguns problemas de saúde, com problemas espirituais também. Sempre que tinha problemas eu achava que o melhor era morrer. Então tentei o suicídio 2 vezes. Eu tinha problemas de tensão arterial, eu tinha a tensão baixa e desmaiava desde os meus 9 anos que eu desmaiava.
Então eu tinha que ter medicamentos para atenção em tudo o que era sítio que eu estivesse, no carro, em casa, na cozinha, no quarto, na mala, em qualquer sítio que eu estivesse eu tinha que ter as gotas, porque assim que eu me sentisse mal eu tinha que as tomar ou eu desmaiava. Lembro-me que houve uma altura em que eu andava de comboio e que eu tinha um chamado muito grande para me atirar para o comboio, para baixo da linha. Não o tentei assim, tentei com comprimidos, mas eu tinha um problema grave nessa altura. Eu estava grávida do meu último filho e tinha dores muito fortes nas costas que se assemelhavam a facas que se espetavam. E essas dores aumentavam ao longo da gravidez e ao longo do dia. No final do dia era horrível, eu chegava a chorar com dores. Eu conheci a Igreja Universal através dos meus pais. Eles insistiam que eu fosse na igreja e durante a reunião as dores passaram. E eu, mesmo não acreditando, fiquei uns 2, 3 dias sem dizer nada a ninguém, que eu não tinha dores. Até que depois eu falei que não sabia o que tinha acontecido, mas as minhas dores tinham passado. Aos poucos, sem que eu me apercebesse, deixei de desmaiar, deixei de me sentir mal, deixei de tomar a medicação até hoje e com isto já lá vão 23 anos. Hoje estou bem, estou feliz, agradeço a Deus todos os dias por me ter aberto esta porta, por me ter colocado no caminho dele e por me ter libertado de tanta coisa que me sobrecarregava. O batismo com o Espírito Santo foi algo muito, muito especial que mudou a minha vida por completo e que me transformou completamente. Eu passei a ter paz, passei a ter calma, passei a ser uma pessoa alegre, a ver a vida com outros olhos e não sei viver de outra forma. Eu participo todos os domingos porque nós precisamos de carregar as nossas baterias, digamos assim. Nós precisamos de nos preencher, de buscar, nós precisamos ter intimidade com Deus e dentro da igreja nós conseguimos essa ligação com Deus mais forte do que propriamente quando estamos em casa, temos coisas para fazer, temos coisas para resolver e aqui é um momento especial para nós estarmos com Deus. E eu quero dizer para o senhor, para a senhora, que diante de tantos fatos, na verdade, amigo, amiga, não há argumentos. Tantos falam mal, mas eu sempre falo isso aqui nas programações, ninguém consegue resolver o teu problema. Eu quero lhe ajudar, eu não vou resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é a sua fé. A sua fé, ela vai mudar a situação da sua vida. Pode ter certeza, fé você tem, ainda que pequenininha, mas se você determinar, o milagre, ele acontece. Não esqueça, 9h30 da manhã, concentração de fé e de milagres em todos os centros de ajuda espalhados por toda a Europa. Alguns diferem, 10 da manhã, 9 da manhã, mas a maioria às 9h30. 9h30, a concentração de fé e de milagre. Não apenas às 9h30, mas também às 7h30 da manhã, às 3 horas da tarde e às 18 horas, mas especialmente pelas 9h30 da manhã. 139, Avenida do Presidente Wilson, 93.210, La Plaine, entre o Estado de France e a Porta de La Chapelle. Não esqueça de trazer a sua garrafinha de água, porque ali nós vamos colocar a gota da água da vida. E uma vez bebendo dessa água, você e sua família terá vida. Quanto à minha participação, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até amanhã.